Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia para você e para todo mundo. A gente começa falando de duas diferenças de tom no combate à pandemia do coronavírus, que só faz crescer no Brasil. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro comemorou 66 anos de idade e teve até festa com seguidores dele, apoiadores dele ali em frente ao Palácio. O presidente saiu de máscara para conversar com ele, só tirou a máscara na hora de falar e subiu o tom, inclusive das ameaças, dizendo que os governadores estão tirando o direito de ir e vir da população com essas restrições diante da pandemia. Foi apoiado por esses seguidores e chegou a dizer, o presidente da República, que ele conta com dois exércitos, o verde-oliva e também a população. Por outro lado, à noite, numa live com empresários, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a vacinação em massa, ele tem reiterado isso, como uma forma de recuperar a confiança na economia e diz que é a melhor política fiscal com poucos custos, né, e de maior impacto também. Duas visões diferentes sobre a pandemia. O Estadão informa hoje a ofensiva que um grupo de executivos lançou sobre parlamentares em busca de aliar os temas importantes, dois principalmente, para o país, ainda mais em tempos de pandemia. A necessidade de reformas estruturais e a criação de uma renda básica para os brasileiros em situação vulnerável. Aliás, banqueiros e economistas também divulgaram ontem uma carta aberta em que pedem medidas efetivas de combate ao coronavírus no país com a vacinação em massa da população. Ao classificar a situação social como desoladora, eles alertam para a perspectiva de agravamento das condições econômicas. Esse documento já conta com mais de 500 adesões. E falando em situação desoladora, a média diária de mortes por Covid mais do que duplicou em 14 estados e no Distrito Federal ao longo dos últimos 30 dias. Bom, e com essa pressão toda, ontem, por exemplo, o Brasil chegou a 2.255 mortes de média em pleno domingo, um 23º recorde consecutivo dessa média. Com toda essa pressão, em São Paulo, prefeitos se reuniram ontem com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, uma reunião virtual, com 440 pessoas, e houve uma pressão pela decretação de um lockdown estadual, assunto que o secretário ficou de levar ao governador João Dória. Algumas cidades já estão tomando essa medida por conta própria e aumentando essa pressão sobre o governo do estado de São Paulo. Hoje, na Rádio Eldorado, conversamos com o governador da Bahia, Rui Costa, do PT. Ele disse que há um vácuo aí de poder, especialmente também com dois ministros da saúde, segundo ele, uma demissão e uma nomeação no gerúndio, porque Eduardo Pazuello ainda não saiu do ministério e Marcelo Queiroga ainda não tomou posse. Na Bahia, o lockdown foi prorrogado até 29 de março na região metropolitana e até ampliado o toque de recolher em 2 horas. Agora, não mais das 8 da noite às 5 da manhã, mas das 6 da tarde às 5 da manhã, já a partir de hoje. A vacina contra a Covid da Oxford AstraZeneca teve 79% de eficácia na prevenção de casos sintomáticos da doença. Esse anúncio foi feito hoje e detalha que entre os participantes com mais de 85 anos, a eficácia foi de 80%. A vacina também se mostrou segura, teve 100% de eficácia contra casos graves, contra aqueles que necessitam, de hospitalização dos pacientes. E a AstraZeneca também não encontrou nenhum risco maior de trombose entre os participantes que receberam pelo menos uma dose da vacina. Você lembra, há cerca de 2 semanas, a aplicação da vacina de Oxford foi suspensa em alguns países da Europa justamente por causa desses casos suspeitos de formação de coágulos após a vacinação. Destaque também para a Ferroviária de Araraquara, que acaba de conquistar mais um importantíssimo título no futebol feminino. Campeã da Libertadores da América, na versão feminina, num jogo disputado ontem em Buenos Aires, contra o América de Cali. Vitória por 2-1 da Ferroviária, com mais esse importante título. A Ferroviária que investe muito no futebol feminino no interior de São Paulo e vem conquistando vários títulos. O futebol masculino segue em definição do Paulistão. Vamos acompanhar em tempo real uma reunião hoje da Federação Paulista para decidir o que faz diante da suspensão do Campeonato Paulista por ordem do governo do estado, em razão da pandemia. E a gente encerra falando sobre o mercado de artes digitais, que já existe, aliás, movimenta muito dinheiro,
que é difícil para a gente imaginar como um arquivo, né, que pode ser replicado infinitas vezes, tenha obra ou status de obra de museus, porque justamente o que caracteriza essas peças é essa aura de serem únicas. Mas tem agora um certificado de autenticidade que está ajudando, né, esse setor a valer mais. Por exemplo, memes, valendo milhões. Né? Então, memes, fotos, até tweets estão rendendo. Um meme que foi de um gatinho colorido, para vocês terem uma ideia, está sendo vendido por cerca de $590 mil. Aliás, foi vendido em fevereiro. Agora está à venda, por exemplo, o primeiro tweet de um dos fundadores do Twitter, o Jack Dorsey, e o lance inicial de 2 milhões, né, de dólares. Então, é um mercado super inusitado que o Estadão se aprofunda na edição do Portal Digital. Tá aí. Com esses memilhões, a gente encerra aqui essa edição do Eldorado Expresso. Você confere estas e outras notícias nas plataformas do Estadão. Boa semana.